Amém. Bom dia. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 5. Vamos continuar nossa série com Derraigando a Rejeição, olhando para o assunto e o princípio da rejeição na vida das pessoas, onde tem havido desaprovação ou uma falta de valorização. Estamos estudando isto porque minha experiência com respeito à rejeição é a raiz de tantas emoções, escolhas insalubres, reações, decisões destrutivas, formas de pensar erradas na vida. E toda semana eu digo, a resposta para a rejeição não é psicologia, é verdade e uma libertação sobrenatural. É isso que estamos procurando em tudo isto. E hoje vamos olhar para outra reação. Temos visto várias reações, como as pessoas têm sido rejeitadas ou têm experimentado rejeição. Normalmente passam o resto das suas vidas reagindo contra isso. Vamos olhar para outra reação, e essa é a culpa e a mentalidade de vítima. Vamos ler nossa escritura principal, que é João capítulo 5, versículos 5 ao 9. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Então, rejeição, mentalidade de vítima e a culpa. Vamos olhar para a culpa e uma mentalidade de vítima para começar. Temos estado olhando o assunto da rejeição, que quando alguém rejeita você, na verdade é um ataque ao seu valor ou ao valor de uma pessoa. E se você tem recebido a mensagem no seu passado, temos visto de várias formas. Se você recebeu a mensagem que você não é amado, que você não é querido, se você recebeu a mensagem que você não é valorizado, isso causa feridas profundas. Não é apenas informação. Isto, na verdade, causa feridas profundas por dentro que ninguém pode ver. Salmo 109, 22. Quem é que tem? Ninguém tem? Que erro! Cadê? Setembro e é o primeiro que eu tenho erro todo o ano inteiro? Ok, vamos ler então. Salmos 109, 22 diz: "Pois eu sou pobre e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim." Fala na verdade, que não é apenas informação, ele está falando de que existe confusão por dentro, ou seja, a dor por dentro. Uma das coisas que precisamos entender é a forma como Deus nos criou. Se não estamos experimentando ou vivendo como Deus nos criou para ser, você não pode deixar isso a um lado. Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar da culpa só como exemplo. Pessoas que fazem um errado, e esta lição não tem nada a ver com a culpa, mas só para dar uma ilustração. Se você faz uma coisa errada e você sabe que fez uma coisa errada, isso produz culpa. Culpa é um dom de Deus, você se sente mal e assim você resolve. Pessoas que são culpadas não é apenas informação. Você não pode dizer: sim, eu fiz errado, foi uma coisa ruim que eu fiz. Você não pode só fazer isso, porque Deus não fez você para que se sinta culpado e continue vivendo. O que as pessoas fazem, tratam de se livrar da culpa, tratam de fazer expiação ou fazer algo para se livrar disso. Estamos falando de rejeição, não culpa. Se Deus fez você para ser amado, você precisa de amor, não pode viver sem amor, como temos visto de várias situações, por diferentes relacionamentos na vida. Se você recebe a mensagem que você vale menos que outras pessoas, ou você não tem valor, você não pode viver com isso.
Não pode apenas dizer, sim, alguém pensa que eu não presto, não tenho valor nada na vida. Informação. Não é apenas informação. O problema, como dissemos, isso causa dor, feridas profundas, mas a maneira como Deus fez você vai tentar resolver, consertar isso, e a única coisa que vai resolver ou curar isso é verdade e um milagre de Deus, mas a natureza humana tenta curar, resolver coisas que elas sentem que estão quebradas dentro de nós, e o que muitas pessoas fazem, elas tentam viver suas vidas provando a outros que eles não são sem valor, que eles têm valor de diferentes formas, e temos visto pessoas que são perfeccionistas, pessoas que criticam os outros, são formas, atentados a tentar se livrar desse sentimento de rejeição. Hoje estamos vendo uma forma comum que as pessoas tentam de se livrar desse sentimento de rejeição por dentro é a culpa. Eu sinto algo dentro de mim e eu não gosto, não é um sentimento bom, o que é que eu faço? Eu vou empurrar esse sentimento em outras pessoas. É o que chamamos culpar os outros. Culpar significa você muda a responsabilidade de nós e coloca essa responsabilidade em outra pessoa. Isto é tão antigo como os seres humanos, Gênesis 3:12. Então disse o homem, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Qualquer um de vocês que tem filhos, Adão vive na sua casa, Eva vive na sua casa. Se você tem filhos, você diz ao seu filho, faça isso, foi meu irmão, foi minha irmã, eu não fiz. Esta é a natureza humana. Então, o que Adão está fazendo, eu não gosto como eu estou me sentindo. Lembre-se, eles estão nus, eles agora se cobrem com folhas para cobrir o erro que fizeram. O que ele está procurando, eu não gosto como estou me sentindo. Está procurando uma explicação. Seres humanos têm que ter explicações. É a forma como Deus fez você. Eu não suporto viver com algo que eu sei que não está certo ou que eu não posso explicar, por isso eu procuro explicações. Então a rejeição produz coisas que não são saudáveis, são insalubres. Vimos isto na lição sobre relacionamentos. Pessoas que são rejeitadas, elas reagem, ofendem outras pessoas, elas também ficam ofendidas, têm dificuldades, não expressam amor, porque eles não têm recebido amor e tudo isso. Por que é que eu sou assim? Uma forma de lidar com isso eu vou me livrar desse sentimento que eu odeio tanto, é a culpa de outra pessoa. Isso é o que a culpa se trata. Então lembre-se, a rejeição ataca seu valor, o qual está ligado ao seu orgulho. Você não pode escapar disso. A rejeição, na verdade, você coloca o orgulho e entronizamos o orgulho. Tudo agora na vida é baseado no seu orgulho, porque você está olhando para mim, o que você quer dizer com isso? Você entra na minha frente, na estrada, na rua, porque você quis me humilhar, tudo tem a ver com orgulho. E uma das dificuldades da rejeição é pessoas que elas têm problemas, causam problemas, mas como eles têm orgulho entronizado, elas não suportam admitir. Elas não suportam admitir ou aceitar a responsabilidade, dizendo, sabe o quê? O motivo pelo qual alguns dos meus relacionamentos são difíceis é minha culpa. E não podem fazer isso, não conseguem e não fazem isso. Este é o motivo pelo qual algumas pessoas nunca sabem dizer desculpa, nunca aceitam responsabilidade. O motivo não é somente apenas a questão de hoje, não é apenas se você levou o lixo, você pagou as contas, não é somente hoje.
Tudo na vida deles lembra a eles ou está ligado a esse sentimento que eles têm de rejeição. Por isso, se eu digo, olha, eu pisei na bola, não é o que eu fiz de errado hoje, é essa mensagem que eu recebi, que eu sou estúpido, eu sou bruto, eu não presto para nada, eu não sirvo, então por isso, de jeito nenhum, eu não vou reconhecer nada. Eu não, de forma nenhuma, vou dizer é minha culpa, eu de forma alguma vou dizer desculpa. Isto muitas vezes eu fico impressionado falando com pessoas, relacionamentos no casamento. Você alguma vez disse, eu peço desculpa algumas vezes nos casamentos? Não, pastor, de jeito nenhum. Como é possível que você não peça desculpa? Isso quer dizer que você nunca fez um erro em todos os anos de casamento? A resposta é não, isso não é possível. Deixa eu ajudar você. Não é possível. Tá vendo? Alguns de vocês, eu não vou reconhecer nada, pastor, não vou admitir nada. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você morreria? Se você fosse reconhecer ou aceitar, e se você dizer é minha culpa, você vai morrer? Seu coração vai parar de funcionar? Será que o mundo vai acabar? Se você diz, olha, desculpa, pisei na bola, eu errei. Alguém aqui fez uma decisão errada? Eu quero ver quem é que não levanta a mão. Então, por que é que... Isso é universal. Por que é que algumas pessoas têm dificuldade fazendo isto? Somente pensar... não conseguem dizer. Por quê? Porque não é a questão de hoje, não só é a questão de hoje, é como eles se sentem de todo o passado. E, lógico, tem problemas de personalidade para algumas pessoas. A culpa deles, às vezes, é agressiva e com raiva. Se você mostra a eles o que você fez está errado, não deveria ter feito, a reação deles, o incrível Hulk, eles uma forma explosiva, simplesmente para ter certeza que eles não vão reconhecer, nem tem que reconhecer seu erro e que não fizeram nada de errado. É a natureza humana, tende aos extremos e culpar os outros, e muitas pessoas fazem isso de uma forma muito agressiva. Deixa eu equilibrar isso um pouco com você. A natureza humana, veja bem, ela tem a tendência de ir para os extremos. Alguém disse uma vez de que os seres humanos são como bêbados montados num burro, ou caem de um lado ou caem do outro. Dois extremos da rejeição. Um deles, olhamos uma semana passada, a outra semana como foi a vergonha. Por que a vergonha diz? A vergonha diz, tudo é minha culpa. Tudo é minha culpa. Isso não é saudável, isso não pode ser verdade. A vergonha faz isso. Pessoas que vivem com vergonha o tempo todo, no momento que alguma coisa sai de errado, eu sei, fui eu. Eu sei, eu não presto para nada, eu sou estúpido, eu sou bruto, eu sei. Isso não é certo. Tudo não pode ser sua culpa, ninguém é tão ruim assim. Mas a culpa é o outro extremo. A culpa diz, nada é minha culpa. Isso, com certeza, não é correto, absolutamente e fisicamente impossível se você é um ser humano. Então, o que precisa acontecer na vida, você precisa ter equilíbrio. Não tudo é sua culpa na vida. Algumas coisas são sua culpa. Não tudo é minha culpa na vida. Algumas coisas são minha culpa na vida. Algumas coisas não são sua culpa. Algumas coisas são sua culpa. Por isso, se você tem o outro extremo, é tudo minha culpa, tudo errado no mundo. A batatinha frita caiu e não presta isso. É minha culpa? Está errado. Mas também se nada é sua culpa, todo relacionamento humano, no momento que alguém diz a você, é tua culpa, e você fica com raiva, zangado, você explode, ou você tem pessoas, as listas, olha,
E você tem uma lista do passado. Mas o que aconteceu? E o que você fez? Se lembra quando você fez aquilo? Olha, relacionamentos humanos devem lidar com qual é a sua responsabilidade. Do que você é responsável hoje? A culpa, eu evito o nada é minha culpa. Isso não vai funcionar, vai causar problemas. O que acompanha a culpa normalmente é uma mentalidade de vítima. Muitas vezes descobrimos isso. Pessoas que têm problemas de rejeição, elas vivem suas vidas como vítimas. Uma mentalidade de vítima, uma definição, refere-se a um estado de espírito ou de mente no qual uma pessoa se sente impotente e como se o mundo estivesse contra ela. E é assim como algumas pessoas vivem suas vidas inteiras. A forma de pensar: não há nada que eu possa fazer para mudar a minha vida, mudar minha situação, e o mundo está contra mim. Mas, na verdade, isso é ligado a acompanha a culpa ou a mentalidade de vítima. Vamos ler João 5,7. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então vamos ver esta escritura. Lembre-se no começo que eu disse: eu não vou dar a você toda a situação possível na vida que pode causar rejeição. Eu usei essa escritura porque é uma condição física. Algumas pessoas, a condição física deles produz rejeição. Talvez porque não conseguiram participar com outros, ou eram zombados, bullying, o que for. Muitos motivos podem acontecer, mas com tudo isso, este homem, Jesus Cristo, está perguntando a ele se ele quer um milagre. Mas veja como ele está explicando a sua vida. Eu não posso. Para alguns de vocês, essa é a resposta de tudo na sua vida. Por que você não melhora seu casamento? Não posso. Suas finanças, não posso. Então, qual é a explicação dele? Eu não posso por culpa de outras pessoas. Não é justo? Todo mundo ali no tanque se juntam e dizem: vamos confirmar, vamos ter certeza que ele não entra. Então, o que acontece é que outro entrou antes de mim, outro foi curado, outro teve um milagre, mas lembre-se o que disse: pessoas precisam de explicação. Eles não podem. Se não tem lidado com a rejeição, eles não podem dizer: foi minha culpa, eu tive alguma coisa a ver com isso. Alguma pessoa culpa de diferentes formas emocionais e outras pessoas vivem assim. Eu sou uma vítima. Eu não tenho quem me ajude. Eu não posso mudar minha vida. Uma mentalidade de vítima está muito ligado com a autopiedade ou autolástima. A autolástima ou autopiedade isso é um sentimento de tristeza autoindulgente sobre os seus próprios sofrimentos. Não sei se você já falou alguma vez com alguém que não importa o que você está falando com eles, mas em toda a conversação que você tem com eles, eles sempre acabam contando a você os problemas do seu passado. Nunca conheceu alguém assim? Sim, você não sabe como eu fui criado. O passado sempre. Por quê? É uma explicação. Lógico que eu sou um grosseiro ofensivo porque você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, o que aconteceu comigo. Isso é um truque. Ou seja, eu não tive nada a ver com isso. Foi a forma como me criaram, foi a culpa dos meus pais. Meus pais já morreram, não posso colocar uma demanda neles, né? Então, a autopiedade, a autolástima, e trazemos de volta o passado, porque o que as pessoas estão fazendo quando contam para você uma e outra vez todas as coisas ruins que aconteceram no passado, é que isso prova a eles o sentimento que eles têm básico de que eu sou incapaz. Eu não tive nada a ver com os problemas da minha vida. Como é que eu sei? Deixa eu te contar o que aconteceu.
Deixa eu te contar meu passado outra vez. João 5:7. Vamos ler de novo. Senhor, não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro chega antes de mim. Ou seja, não tenho alguém, ninguém que me ajude. Se eu tivesse alguém, olha, se eu tivesse melhores pais, minha vida teria sido diferente. Se eu tivesse um melhor esposo, melhor esposa, eu não me sentiria assim, eu não seria assim. Se eu tivesse um melhor trabalho, se eu tivesse melhores oportunidades, ou seja, você culpa a autopiedade em uma mentalidade de vítima, e então a autopiedade muitas vezes acaba produzindo inveja. Então, não somente eu não vou aceitar a responsabilidade, mas agora eu estou zangado com todos que não têm os problemas que eu tenho. Então, pensa bem nisto. Se você tem alguém que está falando Deus está ajudando eles, que fácil você falar isso. Você não tem os problemas que eu tenho, você pode caminhar. E por muitos anos eu tenho visto isso, pessoas que têm um ódio que não é natural, uma inveja produz uma inveja produzida por outras pessoas, mas o assunto é que a inveja é parte da raiz da rejeição. Rejeição, mentalidade de vítima, ódio, inveja, autopiedade. Agora eu odeio qualquer pessoa que tem o que eu não tenho ou não tem o que eu tenho. Anos atrás, eu fui pastor de uma igreja e uns 2 meses no máximo que eu estava na igreja, um domingo à tarde, veio um pastor, um membro da igreja veio, bateu na porta da minha casa e veio me dizer: pastor, eu vou embora da igreja. E eu perguntei: por quê? Ele disse: por que você atua como se você sabe tudo? Como é que eu posso responder a isso? E eu disse: se você quer saber coisas ruins que eu tenho na minha vida, eu posso contar coisas ruins que têm acontecido na minha vida, mas isso não é justo, né? Você está com raiva de mim porque eu atuo como que eu sei o que eu estou fazendo. Primeiro, provavelmente eu estava fingindo. Ou seja, ele estava dizendo, ele me odiava porque eu tinha confiança. Provavelmente eu estava fingindo, mas mesmo assim, isso... E eu perguntei a ele, eu devo atuar como um idiota? É isso que você espera de mim? Isso não é justo? Você vai me odiar por uma coisa que eu fiz? Você basicamente está dizendo, você está com raiva de mim pelo que você sente em você, não é? É uma coisa que você não tem. Eu não tenho as vantagens que você tem, por isso eu não gosto de você. E é isso que a inveja significa. Pessoas que estão cheios de autopiedade. A autopiedade não é uma coisa feliz. Falamos de sentir-se com lástima de você mesmo. A autopiedade sozinho não é divertido. Autopiedade só é divertido se você pode contar a outros como você se sente com lástima de você mesmo. Então isso que acontece com as pessoas que têm autolástima, autopiedade. O que é que eles fazem? Eles adoram contar a outras pessoas sua dor. Quando pessoas que nunca falam, tem pessoas que não gostam de falar nada do que está acontecendo nas suas vidas, mas outras pessoas amam contar a todo mundo o que este homem está fazendo. Ele está contando a Jesus por que sua vida é tão difícil. Então a autopiedade pode conseguir atenção a você por um tempo, até que as pessoas se cansam e não querem mais saber. 1 de Reis 21, 5. Qual é o problema? Perguntou a sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Esta é uma história clássica, um homem grande, adulto, que está chorando como um bebê. Ele não ganhou o que ele queria, ele vai para casa, é hora de jantar. Eu não tenho fome.
E ele vai se deita na cama assim de banda com o seu rosto para ninguém ver. E sua esposa, o que a esposa faz? Meu amor, o que está acontecendo? O que tem de errado? E as pessoas que têm autopiedade, a resposta, nada. Por quê? Porque a autopiedade, essa é a diversão da autopiedade. Você não pode acreditar no que disseram de mim. Você faz, coitadinho, tadinho, bebê, coitado. E essa é a diversão, essa é a alegria. Então este homem, eu não tenho que aceitar nenhuma responsabilidade, nada é minha culpa, a culpa é dos outros, eu sou uma vítima e se eu continuo vivendo minha vida com autopiedade, outras pessoas vão falar comigo e vão dizer, coitadinho, coitadinho, não posso acreditar que você ainda está vivo com tudo que você tem sofrido na vida. E nos dá validação. Se eu estou cheio de autopiedade, eu conto para você como minha vida tem sido difícil e você está de acordo comigo. Tudo que eu falei de que nada é minha culpa e todo mundo está contra mim, comprova meu sentimento original. E é isso que a autopiedade faz. Às vezes na vida eu tenho inveja de pessoas que estão cheios de autopiedade porque deve ser muito bacana na vida que nada seja sua culpa. Porque a vida não funciona assim. Deve ser bom ter essa desculpa da dor. Você não sabe o que eu sofri. Eles não podem ser responsáveis por nada que fizeram ou disseram. Eles têm tido uma vida difícil. Deve ser bom, mas isso não funciona na vida. O problema com a mentalidade de vítima é o seguinte. É normal, escuta bem, a vida é difícil de muitas formas. E quando a vida é difícil, você trabalha ou você ora para mudar as coisas. Mas uma mentalidade de vítima é torcida. Uma mentalidade de vítima, ela consegue satisfação quando as coisas não saem bem na vida. Porque cada problema novo comprova que não somos responsáveis. Toda vez que a água estava sendo agitada, que o anjo do Senhor vinha como um sinal que ia curar alguém. Toda vez que alguém entrava na água antes dele, tá vendo? Eu disse a você que não é minha culpa. Veja bem, há pessoas, eu não sei se você entende isto. Tem pessoas na vida que eles desfrutam seus problemas. E não digam, pastor, não digam. Tem pessoas que desfrutam seus problemas porque cada problema novo que eles têm comprova que eu sou uma vítima. E eu não sou responsável. E não há nada que eu possa fazer para mudar minha vida. Isso reforça nossa mentalidade errada de vítima. E isso é o quê? Nada é minha culpa, a vida não é justa, todo mundo está querendo fazer mal comigo. Este é o motivo pelo qual as pessoas amam conspirações. Como pastor, olha, eu odeio conspirações. Eu odeio conspirações porque as conspirações são o refúgio das pessoas fracas. Muitos de vocês acham que está acontecendo isso, alguém está tentando planejar isso para fazer aquilo contra você e você sempre pensando, escuta bem. Conspirações são o refúgio de uma pessoa fraca. Se você acha que tudo alguém está querendo colocar veneno para matar você, você basicamente está dizendo que a vida nada é sua culpa. Por isso que pessoas amam, porque podem encontrar toda nova conspiração que reforça que não tem nada a ver comigo. E eu sei que eu estou pisando nos pés de algum de vocês e você acha que eu estou sendo malvado com você porque eu disse isso? Mas isto é o que este homem está fazendo. Tudo é uma conspiração. Nada do que está acontecendo é minha responsabilidade ou minha culpa. Ok, vamos falar segundo do custo da culpa e da mentalidade da vítima. O problema é que se você vive sua vida com a culpa, culpando outros, ou como uma vítima, com uma mentalidade de vítima, isto tem um custo.
E o primeiro dos custos é que afeta seus relacionamentos. Uma das coisas fascinantes da rejeição, esta história é uma ilustração. A Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas neste tanque. E este homem vivia sozinho. Isso é o sentimento, eu disse para você na primeira semana, e alguns de vocês entenderam. A rejeição, você pode estar em qualquer lugar onde esteja cheio de pessoas, e mesmo assim se sentir completamente sozinho. Parte disso é demoníaco, a mentira do inferno, mas parte disso é a rejeição cria separação. A rejeição arruína relacionamentos. Pensa bem nisto. Eu falei para você que a culpa é orgulho entronizado. Eu faço minhas decisões de orgulho, nunca vou reconhecer que as coisas são minha culpa. Isso é um homem é assim. O maior medo de um homem é ser visto estúpido. Não sei se uma mulher entende isso. Por isso que muitas vezes seu homem, seu marido, você fala dele, você fala do pão, do leite, do lixo, e ele se sente, porque o homem tem medo de se sentir estúpido. E muitas vezes o homem, a resposta deles é: eu não sou responsável, e eu vou culpar você, e eu vou culpar todos. Por quê? Porque eu estou tentando não me sentir tolo. Sabe qual é o problema com isso? É porque você se vira um tolo. Veja que tolice é dizer nada é minha culpa, eu não fiz nada de errado, eu nunca fiz nada errado, eu nunca vou pedir desculpa. Ninguém pode acreditar isso. Você pode dizer, e pelo fato que você disse, você está ficando vermelho e a veia está para pular do pescoço, vai ser verdade? Não, ninguém acredita isso. E você acaba afastando pessoas, e você acaba ofendendo as pessoas. Este é o problema com a rejeição. Pessoas que vivem com rejeição, eles causam fricção desnecessária, atrito desnecessário. Você coloca qualquer grupo de pessoas juntas, sempre vai ter alguém que vai ter um atrito com você e não vai dar certo. Mas isso é nos relacionamentos normal, você pode resolver isso. Mas rejeição causa atrito desnecessário. É o problema no casamento. Se nenhum dos cônjuges aceita responsabilidade, os dois vão ficar com maior raiva, mais zangado do que é necessário com respeito às coisas da vida. E você ofende as pessoas por causa da rejeição, e você nunca pode resolver os problemas porque você nunca aceita a responsabilidade. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoa vocês. Isto é relacionamentos humanos. Toda vez que você tem mais de uma pessoa, a Bíblia nos diz que devemos ser bondadosos e compassivos. Atitude boa de ter. Diz, mas vocês precisam perdoar uns aos outros. Um perdoa o outro. A Bíblia nos dá tanta sabedoria em poucas palavras. O que isso quer dizer? Porque temos que perdoar uns aos outros. Porque vai chegar um momento em que todos vamos estar errados. Vai chegar um ponto na vida, vai ser nossa culpa. Eles perdoem-se uns aos outros. Por quê? Porque às vezes vai ser a culpa deles. Mas eles têm que perdoar. E perdoar você porque é sua culpa. Ou seja, isso é saudável. Nesse versículo, ele dá o principal para relacionamentos saudáveis. Bondadoso, compaixão. Bondade é uma disposição normal. Eu não quero destruir você, eu não quero lhe fazer mal, não quero ferir você. Amar uns aos outros, expressamos amor e apreciação, e diz, temos que perdoar uns aos outros. E se nos seus relacionamentos humanos você não perdoa uns aos outros, se nenhum dos dois perdoa, ou se somente um dos dois é quem perdoa,
Vai chegar um ponto no qual você vai acordar no meio da noite e vão estar brincando com um facão por cima de você, porque isto não funciona. E também, se você é uma pessoa que está cheio de autolástima, ou se você está cheio de autopiedade, você desfruta contar às pessoas o difícil que a vida é e os problemas, quantos problemas você tem, as pessoas vão ficar cansadas com você. Cansa as pessoas. Isso é em casamento, filho, pais e filhos, todo tipo de relacionamento. O relacionamento na igreja é normal. Quando você está ferido, você se sente mal. Olha, quando você está se sentindo mal e ferido, você não tem que mentir. Como vai tudo? Bem, tudo está bem. Não, não tem que mentir. Só me dizer, olha, é bom, está um pouco difícil. E você diz que bom, vou orar por você, irmão. Irmã, vou orar por você. Isso é saudável. Mas toda a conversação, você vai, deixa eu contar a você o difícil que é a vida, os problemas que eu tenho. As pessoas vão chegar a um ponto que quando elas olham para você, vão fugir na outra direção. Tem pessoas que vão olhar para você, olha, vão sair fugindo de ver você. Telefone, você liga, olha quem está ligando, eu não quero nem responder, porque eu sei como vai ser a conversa. E depois ficam dizendo, por que ninguém quer falar comigo? Talvez é uma ferida que você mesmo causa, porque afeta relacionamentos. Segunda coisa que vemos na nossa escritura, o que a culpa e a mentalidade de vítima faz, é que cega você para as possibilidades da vida. Veja bem, pensa do que está acontecendo. Este homem, por 38 anos, ele viveu ali. Eu tenho estado ali no tanque de Betesda. É um pequeno tanque de ornamental num parque. E de vez em quando Deus enviava um anjo e sobrenatural, eu não sei se a água ficava fazendo bolhas ou era ondas, eu não sei. Era um movimento sobrenatural. E se você entrava primeiro, você recebia um milagre. 38 anos este homem nunca recebeu um milagre. Então Deus que ama ele, Jesus Cristo, vai lá. Deus em forma humana. Este homem, se eu pudesse ter um milagre, se eu pudesse ganhar um milagre, Deus está na frente dele e diz, você quer ser curado? Você quer um milagre? É isso que você tem pedido toda a sua vida, não é? Mas olha a resposta que ele dá em João 5,7. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele está cego, está vendo? Ele está cego. Ele quer um milagre. Deus está na frente dele. Você quer um milagre? O que é que as pessoas que são vítimas respondem toda vez que alguém oferece a eles uma saída, uma solução? Eles respondem com a história. A oferta de Deus, ele responde com a história. Todo mundo tem uma história. Alguns de vocês é como você foi criado. Alguns de vocês foi seu ex-marido, ex-esposa, ou foi seu chefe injusto, ou foi o pastor horrível que você teve, ou talvez o que você tem agora, né? Todo mundo tem uma história. Então, Deus diz a ele, você quer um milagre? Eu não posso. Deixa eu contar a você a minha história. E o que acontece? Ele está cego. Isso é o que a culpa e a mentalidade de vítima e a autopiedade causa, é que completamente cega você as possibilidades de uma saída, de resultados. Ok? Então, teu casamento está horrível agora. Deus pode ajudar. Você não sabe, pastor. Isso não está correto. Suas finanças. A história. Por isso, o resultado de pessoas que vivem por culpa, mentalidade de vítima, autopiedade e inveja também, se você quer, é escravidão. Nunca seguem para frente, nunca saem adiante. Este homem estava preso por 38 anos. Isso que a rejeição faz.
Tem pessoas que estão travados, presos. Os anos continuam passando, mas eles estão presos no sentimento que eles tiveram como criança e mantendo esse sentimento vivo, e vivo com o quê? Com a história. Escutam pregação, Deus pode ajudar você? Sim, mas escutam conselho? Sim, Deus pode fazer isso? Sim, mas... E cega eles, por isso, se você vai falar com ele daqui a 10 anos, outros 30 anos, provavelmente ainda vão estar presos, culpando, cheio de mentalidade de vítima e de autopiedade. A última coisa é que isto também afeta seu relacionamento com Deus. Pessoas que vivem com culpa e mentalidade de vítima e também autopiedade, chega um ponto em que não é as pessoas, chega um ponto que você vê a Deus como sendo injusto. Em Ruth, capítulo 1, 20. Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Isto é a natureza humana clássica. Se você ler o livro de Ruth, capítulo 1, a história começa dizendo um casal que desobedeceram a Deus. A desobediência foi deles. De repente, da mesma forma que Deus diz que acontece quando você desobedece a Ele, não funciona bem. Agora você está cheio de problemas na vida, agora ela decide voltar para casa. O nome dela, Noemi, significa agradável. Deve ser bom, né? Nós muitas vezes escolhemos nomes porque é bonito, a gente gosta, mas naquela cultura eles escolhiam os nomes porque tem um significado. Noemi é agradável. Oi, agradável. Não me chame agradável, me chame Mara, amarga. Por quê? Porque Deus me deu muita amargura. Ele fez isso comigo. E é isso que acontece com as pessoas. É que eles culpam a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos dizer a Ele o maravilhoso que Ele é. Mas por dentro, secretamente, no segredo, não, você me fez assim. Você não parou, você não resolveu isso. Por isso estão amargurados com Deus. E o problema com isso é que Deus não aceita isso. Deus não diz, sabe o quê? Tem razão, nada é sua culpa. Absolutamente não. Ele mantém as pessoas responsáveis. Ezequiel 18, 25. Vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça o povo de Israel. Quem é injusto? Eu ou vocês? Este é Deus dizendo, quando as pessoas passam toda a sua vida dizendo Deus não é justo, Deus é injusto, aqui Deus está dizendo, eu não sou injusto, vocês são injustos. Ou seja, você acaba afetando o seu relacionamento com Deus quando você não aceita a responsabilidade. E vamos um último ponto e depois vamos orar. Vamos falar de curar culpa e mentalidade de vítima, porque o ponto principal de fazer esta série não é somente de mostrar os problemas que você tem na vida. O ponto principal é para ser libertado. Então Deus coloca estas coisas na sua palavra porque Ele quer nos curar. Se você lê João 5, a história de João 5 é uma história mostrando o quanto Deus quer curar você e libertar você. João 5, na verdade, é um dos poucos milagres onde Deus começa o milagre. Se você pensa da maioria dos milagres na vida, como era? Um homem cego foi pedir a Jesus. O cego Bartimeu gritou, tem misericórdia de mim. O centurião romano, cura meu servo. A mulher, cure minha filha. Pessoas pedindo a Deus que cure. Mas João 5 tem poucos deles, momentos no qual a pessoa não estava pedindo um milagre. Mas Jesus, sabendo que este homem está preso na culpa, na mentalidade de vítima e na autopiedade, ele pergunta, você quer ser curado? Porque Deus nos está dizendo algo. Escuta bem, o ponto desta série é que se você está experimentando os efeitos de rejeição na sua vida, Deus não quer deixar e abandonar você assim.
A vida não tem que continuar sendo assim. Por isso Deus diz, eu posso lhe ajudar. Vamos olhar o caminho de cura para curar a culpa e a mentalidade de vítima. Primeiro, você tem que decidir o que você quer. Existe um elemento no qual Deus dá a você esse poder, o poder de escolher. O que é que você quer? João 5,6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Você quer ser curado? O que você quer? Para alguns de vocês, na sua vida, alguns de vocês é normal, você vive no seu casamento é uma guerra constante e Deus pergunta, você quer ser curado? Você quer isso resolvido? Você quer viver a sua vida com esse sentimento constante o tempo todo de raiva, de ressentimento, inveja, invejando os outros? Você quer viver assim ou você quer ser livre? Tem pessoas, você tem que chegar nesse ponto que diz, eu não quero ser mais controlado pelo temor, pelo medo. Alguns de vocês, o temor, o medo controla toda a sua vida e você tem que dizer, eu não quero mais ter relacionamentos insalubres, eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu não quero que minha vida mais seja assim. Por isso, o que é que você quer é parte de acreditar em Deus, Mateus 9,28. Quando ele entrou em sua casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Se você vai passar o resto da sua vida contando a história de por que nada é sua culpa, porque nada melhora, você ficará preso permanentemente. Este é o problema. O que você quer? Você quer que as coisas mudem? Você acredita? Essa parte eu não estou falando de uma fé perfeita, no qual você nunca tem uma dúvida, porque Deus ajuda as pessoas com dúvida, isso não tem problema. Mas ele diz, no fim das contas, você tem que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, eu não tenho que viver mais assim o resto da minha vida, e eu vou acreditar, eu vou crer nele por liberdade. Número 2, você tem que assumir responsabilidade. Então, se você é uma pessoa que culpa outros, nada é sua culpa, isso é um orgulho tolo. Não faz sentido? Não é verdade? Você tem que se arrepender. Para alguns de vocês seria um milagre que você diga em voz alta, às vezes, eu estou errado. Alguns de vocês deveriam praticar no espelho em casa. Aprendam a dizer, eu estou errado, desculpa, eu sinto muito. Você não pode viver sem fazer isso, mas parte disso ter humildade. Estão brigando com o outro, não é minha culpa. Mas quando você sabe o que, na verdade, parte disso é minha culpa, você está sendo humilde, você está se humilhando, e se você não pode ser humilde, você não pode ser livre. 1 de Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Está vendo? Desculpas ou aceitar responsabilidade pelos seus próprios problemas, isso é parte de humilhar-se, ser humilde. Pessoas que têm a ideia errada da humildade, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, isso não é humildade. Humildade é assim, sabe o quê? Alguns dos problemas da minha vida são minha culpa. Não todos, mas alguns sim. Eu fiz isso. Isso é ser humilde. E para algumas pessoas isso é difícil. Você tem que ser honesto sobre a parte nos seus próprios problemas. Gálatas 6,5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Isto é um exemplo de um soldado romano. Eles tinham todo aquele material que eles tinham que carregar e cada um deles tinham uma percentagem do equipamento de guerra que eles tinham que carregar. Então, cada pessoa tem que carregar seu próprio fardo, seu próprio peso. Ou seja, podemos dizer que existe uma percentagem na vida de coisas que é sua culpa. Lembre-se que eu disse, não é saudável dizer que tudo é sua culpa, mas existe uma percentagem de coisas. Você pode escolher 60%, 70% que é sua culpa, 89,2% eu não sei. Para alguns de vocês deve ser 0,00001, mas algum é.
E a Bíblia diz que você tem que levar seu próprio fardo. É sua culpa, é sua parte. Não é tudo, mas eu estou disposto a aceitar que eu tenho culpa em algumas dessas coisas. E também temos que quebrar a maldição das nossas palavras. Quando pessoas são rejeitadas e culpam outros, e como vítimas culpando outros, dizem coisas que é o oposto da verdade de Deus. Dizem coisas, frases, as coisas nunca mudam para mim, eu sempre vou ser assim, nunca vai mudar para mim. E isso libera um poder sobrenatural, um poder espiritual. E você tem que quebrar essa maldição de alguma forma, a maldição das suas palavras, e aceitar e pedir a bênção de Deus. 1 de Crônicas 4:10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, quem dera me abençoasses e expandisses meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A palavra Jabez significa dor, sofrimento, não fala de pai. Muitos acreditam que o pai fugiu, abandonou ele, é filho de divórcio, mas tudo que ele tinha na vida. E a mãe colocou o nome dele, Jabez, ou seja, doloroso, sofrimento. O futuro dele ia ser assim. Ele poderia ter vivido como uma vítima, mas o que é que ele faz? Deus, eu não quero ser uma vítima. Eu peço a você que você me abençoe, expanda meu território, me ajuda, me mantém livre desse sofrimento, dessa dor na minha vida. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Escuta bem, Deus vai lhe ajudar. Por isso, você tem que falar diferente. Mudará seu casamento. Se você falasse diferente, mudará seus relacionamentos, mudará seu crescimento espiritual. Uma das escrituras mais famosas na Bíblia é Salmos 23, versículo 1-6. Vamos ler isto. Quem é que tem isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepararás-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Uma escritura inteira. Eu fiz uma vez um estudo somente nessa escritura. Se você pensa, Davi está vendo diferentes situações na sua vida e ele está dizendo algo com respeito a Deus e da sua vida, não é? Inimigos, adversários, mas Deus vai preparar uma mesa, Ele vai tomar conta de mim como meus adversários. Bondade e misericórdia vão me seguir. Ou seja, pessoas que são livres da rejeição, pessoas que são livres do passado, são pessoas que falam diferentes. Você tem que aprender a fazer isso. É um elemento, não é eu não tenho problemas ficar se negando. Isso é mentira, isso não é verdade, sabemos disso. O que sim, há problemas na minha vida. Sim, o passado foi difícil, mas olha, Deus vai me ajudar. Deus vai mudar coisas na minha vida. São coisas, algo poderoso com respeito a isso. Você nunca vai ser livre de uma mentalidade de vítima, culpa, se você não muda as suas palavras. Vamos inclinar nosso rosto e fechar os olhos. Quero ajudar você a orar agora. Eu quero que você diga em voz alta: Pai Deus, eu preciso de um milagre no meu coração. Eu reconheço que eu tenho sido cheio de culpa, autopiedade e mentalidade de vítima. Isso não está certo. Deus, eu escolho quebrar essa maldição de palavras que têm sido ditas de mim e as palavras que eu tenho dito ou falado. Me perdoe pelo que eu fiz, por minha parte e meus próprios problemas. Eu quero mudar e eu quero a tua bênção. E eu estou pedindo por um milagre agora. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Cristo agora por um momento. Senhor, te agradecemos por tua bondade. Senhor, te amamos.
Oh Deus, você é fiel e você quer teu povo livre. Pai Deus, peço um milagre, uma dimensão do teu Espírito Santo que toque cada coração do teu povo. Glória a Deus. Vamos parar aqui e vamos continuar semana que vem. Deus abençoe vocês.